dia, bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo bem? Preparado para mais uma aula maravilhosa, linda? Preparado? É? História. Gente, tá muito bom. Nesse semestre, não, perdão, gente, nesse bimestre, né? Nesse bimestre, terceiro bimestre, já falei para vocês, nós vamos estudar, tá? No nosso livro de história, registro de histórias e mudanças e permanências. Gente, ó, só de você olhar aqui, já viu que a coisa vai ficar top, não vai? Olha só que linda, gente. Vai ficar muito bom. Quando eu falo de registros de história, gente, nós estudamos lá no bimestre passado que as nossas histórias, elas podem ser guardadas em fotos, em e-mails, nas nossas redes sociais, em cartas, nos documentos oficiais, como certidão de nascimento, a carteira de identidade, o seu boletim escolar, enfim. De várias formas, aqui na nossa memória, de várias formas, nós guardamos as nossas histórias, as nossas memórias, não é verdade? Ótimo. O registro de história, gente, é muito bom. Olha só, aqui tem uma pessoa, tá? Que ela tá contando uma história. A gente percebe que é uma pessoa, né, mais velha e tem as crianças ali ao redor. Então ele tá contando uma história. Olha só, os nossos avós, os nossos pais, eles têm muito registro de história. Por exemplo, quando meu pai, ele quer contar algo para nós, lá da época dele, o que acontece? Nós, os filhos, sentamos e sentávamos, hoje a gente faz a mesma coisa, só que dessa vez vem os nossos filhos, ou seja, os netos dos meus pais. Então vem eu, mas os meus irmãos, os filhos dos meus irmãos e os meus filhos, e também, olha só, gente, outra geração linda, os meus netos, que são bisnetos dos meus pais. Olha só, então, ó, os meus pais, nossos filhos, e os meus filhos e os bisnetos. Então pensa, gente, olha só que coisa mais linda. 4 gerações ali juntas. E aí o meu pai conta as histórias da época dele. E é muito interessante que nós ficamos ali, ó, todos ao redor, prestando atenção. Assim também é com você. Por exemplo, o seu avô vai contar uma história e você fica ali prestando atenção. Essa história fala de uma vida que aconteceu. Por exemplo, o aniversário de uma cidade, as guerras que aconteceram, a presidência, na época que eles moravam lá na fazenda. Então, esse registro de história, ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque ele vai fazer parte da sua história. Porque você ouve a história, aí você vai contar para uma outra pessoa, e você vai contar para outra, para outra, para outra, para outra. Compreenderam? Então, quando alguém está contando uma história para você, você tem que ficar ali, ó, prestando atenção, absorvendo tudo o que está sendo falado. Ok? Bom, na sua opinião, olhando aqui, inclusive vai ser até atividade, essa história que esse senhor aqui da foto está contando é sobre o que vocês imaginam? O que vocês acham que é sobre o que ele está contando aqui? Bom, olha eu dando aqui a minha sugestão, né? Eu penso que ele está contando a história, por ele ser mais velho, ele está contando a história da época dele. Talvez ele participou de alguma guerra, ou ele criava algum tipo de animal, ou ele viveu uma aventura. Então ele está contando essa história para as crianças aqui ao redor, que eu penso que são os netos dele, ok? Então, na verdade, é o neto. Gente, está contando aqui ao lado aqui, ó, o avô, tá? O avô conta uma história. Tá lá no Museu de Belas Artes de Berna, né? Um lugar interessante. Então, as histórias que contaram para nós, ela tem que ficar guardada, porque aí ela vai passando de geração para geração. Por exemplo, a Alexia, vamos colocar aqui, Alexia ouviu a história dos pais, e aí a Alexia vai falar essa história daqui a um tempo, tá? A Alexia vai contar para os filhos dela,
que os filhos vão contar para os filhos deles, e essa história ela vai só crescendo. Então ela não vai morrer, ela não vai acabar, ok? Então, temos histórias fictícias, que é aquelas histórias imaginadas, né? Como os contos, por exemplo, né? Nós estudamos lá em produção de texto sobre isso, sobre contos. Então nós temos as histórias, a gente imagina uma história, a gente cria essa história, né? A gente faz todo um cenário. Temos a história verídica, não é verdade? Aquelas histórias reais, aquelas histórias que realmente aconteceu, o presidente que foi eleito, essa pandemia, né, que alastrou pelo mundo. Então, isso são histórias reais. Então, nós temos histórias imaginadas, que é aquela história do faz de conta, aquela história que foi criada por alguém, e histórias que realmente aconteceram. Então, a história imaginária é aquela história que não aconteceu, né? A imaginada. E as reais é que realmente aconteceu, ok? Então, agora você vai lá para o WhatsApp, corre lá. Vou colocar um vídeo proposto para você olhar, você vai ver, vai ter um vídeo topíssimo, tá? Como eu sempre faço, ok? Beijo, meus amores. Nos encontramos lá no WhatsApp. Tchau!